Eu estava aqui pensando sobre as situações e momentos que passamos em nossa vida, até chegar onde Deus realmente nos quer, e não onde queremos estar. Então hoje refletiremos sobre o Salmo 23, que mostra e conta a história da vida de Davi. E também pode ser o cenário de nossas vidas. Davi passou por ambientes e estágios durante a sua vida, até chegar onde Deus realmente queria que ele estivesse. Estes lugares e momentos representam as etapas do nosso crescimento em busca da presença de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nos encontramos perdidos, sendo perseguidos ou em batalhas, para assim crescermos e aprendermos a confiar somente em Deus. Então refletiremos hoje sobre a vida de Davi, baseada no Salmo 23, que mostra as principais fases que precisamos passar para chegar onde Deus realmente nos quer. As principais fases da vida de Davi estão descritas no capítulo 23 de Salmos. A primeira fase são os pastos verdejantes, que está escrito no versículo 1, 2 e 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O primeiro cenário desse salmo é o campo. Davi era um pastor e cuidava de ovelhas. Por isso o texto começa falando de pasto, água, sombra e veredas. Davi se lembrava do tempo que cuidava de seu rebanho e reflete sobre o cuidado de Deus para a sua vida. Em todo o tempo, Deus estava guardando sua vida, como um pastor que cuida das ovelhas. Cada componente deste ambiente tem um significado. Pastos verdejantes significa alimento espiritual para nossa alma e corpo físico. Águas tranquilas, refrigério e sossego e paz em nossos dias. Veredas da justiça, caminho correto. Enquanto contemplava suas ovelhas, comendo pastagem, bebendo água e caminhando nas trilhas por onde não errariam o caminho, Davi estava sendo preparado para cuidar do povo de Deus. Esta primeira fase da vida mostra o tempo que passamos em simplicidade, mas com suficiência. Talvez você se lembre de quando vivia uma vida muito simples, mas cheia de paz e alegria. Este é o período de preparação para algo muito maior em sua vida. Deus está cuidando de cada detalhe, mas você ainda terá que lutar e vencer as batalhas que surgirão. A segunda fase da vida de Davi é passada no vale da sombra da morte, que está descrita no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A segunda fase da vida de Davi é marcada por um ambiente oposto ao primeiro. O cenário muda e, ao invés de pastos verdejantes, Davi agora está no vale da sombra da morte. Davi se alistou no exército de Saul e se tornou escudeiro. Por um tempo tentou conciliar o cuidado do rebanho com o serviço militar. A partir do momento em que Davi vence o gigante Golias, torna-se
um grande guerreiro. Derrotou os temidos filisteus, inimigo do povo de Deus, e passou a ser comandante do exército. Neste tempo de guerra, Davi passou a ficar em trincheiras de batalha, escondido em cavernas escuras e lutando em vales onde via a morte todos os dias. Em todo o tempo, buscava o livramento e a proteção do Senhor para a sua vida. Esta segunda fase da vida pode representar um tempo de luta, perseguições e enfermidade, ou qualquer situação considerada de perigo para a sua vida. Quase todas as pessoas já passaram por fases assim, quando o combate é tão intenso que parece que estamos num vale mortal e escuro, onde não vemos possibilidades. Este período é importante para experimentarmos do poder de Deus e aprender a ser dependentes do Senhor para vencer, pois Ele está a nos guardar e guiar os nossos passos à vitória. A terceira fase da vida de Davi é a mesa do banquete, que está escrita no versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. A terceira fase da vida de Davi muda novamente o ambiente para um cenário totalmente diferente dos últimos. Agora Davi se tornou rei e passou a morar no palácio, sentar-se em mesas de banquetes. E cada elemento desse cenário tem um grande significado. A mesa, vida abundante, inimigos, vitória e livramentos. Unges com óleo, poder do Espírito Santo. Cálice transborda, sustento e comunhão. Davi se lembrava de quando recebeu a primeira unção pelo profeta Samuel e foi cheio do Espírito Santo. Seus inimigos eram conduzidos à sala do trono, mas não podiam se aproximar dele, tendo que respeitá-lo e reconhecer seu poder. Bebia do cálice real, tendo refrigério e comia do banquete que o sustentava. A mesa do banquete representa a fase da vida em que conseguimos conquistar os nossos sonhos. Um tempo de vitória após as lutas. Deus tem uma mesa preparada para nós, onde nos sustenta, livra dos inimigos, mostrando que a luta acabou. Renova sua unção sobre nós e faz o cálice transbordar em nossas mãos. Esta fase é o tempo de refrigério e conquistas. A quarta fase da vida de Davi é a casa de Deus, que está escrita no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A quarta fase da vida de Davi revela onde queria chegar. Muitos salmos de Davi falam da casa de Deus, mas durante seu reinado não houve nenhum templo. Contudo, o seu sonho era estar na casa do Senhor. Este cenário passou a ser visualizado por Davi durante o resto de sua vida. Neste tempo em que se dedicou à adoração ao Senhor, trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, louvando a Deus no meio do povo. Quis construir um templo para o Senhor, mas Deus não lhe permitiu. Contudo, recebeu a promessa de que seus descendentes construiriam o templo. Embora Davi nunca tenha entrado no templo, este estava em sua mente e no seu coração. Davi preparou o local onde seria construído o templo, reuniu os tesouros e materiais para a construção, e orientou Salomão com os príncipes do povo a respeito da obra.
Esta fase é o propósito de Deus para nós. Precisamos buscar e viver na presença de Deus. Se você tem se dedicado à casa do Senhor, continue, porque está fazendo a coisa certa. Você é o templo do Espírito Santo e precisa viver na presença de Deus. Temos um chamado de fazer a obra do Senhor. Se você não está na casa do Senhor, volte, porque ali é o seu lugar. Em cada fase da vida, Deus está conosco. Quando servimos ao Senhor, a sua bondade e misericórdia nos seguem por onde estivermos e nos abençoa. Se você está nos pastos verdejantes, no vale da sombra da morte, na mesa do banquete ou na casa de Deus, saiba que a bondade e misericórdia de Deus te acompanham. Reflita sua vida neste salmo, e assim como Davi, a sua história também está descrita nas palavras ditas nesse capítulo. Pense nos lugares por onde passou e momentos que viveu. Você verá que Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Se você está no pasto, é porque Deus está cuidando de você. Se você estiver no vale, creia que o Senhor te protegerá. Se você não recebeu o banquete de Deus, ainda receberá. Se você está na casa de Deus, permaneça para sempre.